O retorno do tirano do Apocalipse. Sem aviso prévio, o mundo foi atacado por monstros, e toda a humanidade foi aniquilada, exceto por uma pessoa, que caminhou nesse mundo esquecido por Deus, sendo o último ser humano, caminhando solitariamente por mais de 25 anos. Existia uma profecia. Assim que alguém coletasse 666.066 cabeças de demônios de níveis superiores, essa pessoa será lhe concedida um desejo de retornar no tempo. Mas o que levaria alguém vagar por 25 anos coletando cabeças? A razão era simples. Nangung, o nosso prota, queria muito ver sua filha. Ele nos conta que no dia da tribulação, sua filha ficou pendurada e o prota teve que segurá-la com seu braço quebrado. Mas por fim, ele teve que ver sua filha sendo comida por um monstro. E essa foi a maior dor de Nangung. Assim que ele concluiu essa missão infernal e retornou no tempo 3 dias antes do juízo final, sem saber se isso era um sonho ruim ou uma verdade bonita, Nangung entra no quarto de Somin, que era sua filha. Ao ver ela viva, aquele homem que sobreviveu 25 anos sem derramar uma lágrima, chorou. Só que Nangung sabe que depois de 3 dias, as portas do inferno vão abrir e monstros irão atacar a Terra. Por sorte, ele acabou retornando com algum dos seus poderes. Talvez foi efeito colateral do retorno do tempo. Mas ele sabe que esse poder ainda não é o suficiente. Então ele se lembra que existia 8 fases, que seriam 8 eventos que os humanos teriam que passar para evitar a extinção. Porém, existiam 8 profetas, que são escolhidas pelas 8 fases, que eram divindades. E essas 8 fases daria meio que um hack para esses profetas, para eles conseguirem passar pela essa tribulação. Nangung não era um dos 8 profetas, mas ele herdou esse poder após um dos profetas morrer. Então ele precisava fazer com que uma dessas 8 fases aceitasse ele como profeta. Especificamente a fase que controla a morte. Pessoal, esse manhwa é novo. Espero que vocês curtem manhwa de necromancer. Será que Nangung dessa vez vai conseguir proteger sua filha? Eu me tornei a filha adotiva do protagonista. Nas partes mais ao norte do Império, existe um território que é bem flexível e bastante perigoso. Senhores dessa terra são o Ducado de Valiot. Ferior Valiot, ele é o atual duque dessa terra. Os Valiot, eles são conhecidos por ter muito poder. Eles poderiam até, se eles cogitarem, em roubar o Império para eles, já que eles são muito poderosos. Até o Império teme uma rebelião entre eles. O Império, percebendo que eles seriam a única potência que poderia derrubá-los, eles resolveram dar um único título de duque para eles. Os Valiot, eles se tornaram as únicas pessoas que têm o mesmo poder, a única pessoa no Império inteiro que tem quase o poder do Imperador. Ferior, por ser um Valiot, ele tinha uma grande facilidade de aprender magias, só que ele era o pacote completo. Ele era tanto bom na arte da magia quanto na esgrima. O seu poder, ele era muito formidável, porém os Valiot, eles tinham uma técnica que era chamada de presas. Era uma técnica que diferenciava ele dos outros nobres. Essa técnica, geralmente, ela mantinha o seu oponente num estado de choque que poderia até causar a morte dessa pessoa, só estando perto da presença deles. Ferior, ele era tão forte que só dele olhar para o Imperador tinha medo dele. Ninguém ali questionava nada do que ele fazia, já que todos tinham medo dele. Como por exemplo, nesse dia, ele por ser muito poderoso e temido, ele era uma pessoa bem solitária. Então ele decidiu adotar uma criança. Para ele, isso de namorar, casar e ter filhos era muito chato para ele. E era tão insignificante. Então ele resolveu simplesmente pular toda essa fase e adotar logo uma criança. Por sua personalidade ser muito marcante, as crianças sempre corriam dele. Mas isso não abalava ele. Ele iria visitar todos os orfanatos até ele achasse uma criança que valesse a pena adotar. Como o destino ele é misterioso, uma criança com características bem parecidas e marcantes dos Valiot apareceu naquele orfanato. Como aquela criança não demonstrou medo perante a sua presença, o diretor do orfanato até fala para Valiot que aquela criança era bem encrenqueira e resolveu adotá-la seria uma coisa muito ruim. Mas Valiot, ele não temia nada e a sua palavra era a última a ser ouvida, não a primeira. E pela aquela criança aparecer muito com os Valiot, então as pessoas poderiam aceitar muito mais rápido do que ela era filha dele. E também ela era muito esperta para a idade, então Ferior perguntou para ela se ela tinha algum nome. E no orfanato, crianças que não têm nome, principalmente as meninas, eles chamam de Nia. Então Ferior resolveu adotá-la e colocar um nome que condiz com a sua personalidade. Nia, agora Leonia, disse que aceitaria ser a filha dele, mas antes ele precisa resolver alguns problemas no orfanato. Aquele orfanato, e o diretor especificamente, ele era bem corrupto. Ela ouviu que ele iria vender uma criança para um bordel. As crianças de lá, principalmente a Leonie, eram brutalmente espancadas. Fere, depois de ouvir aquelas palavras que uma criança não deveria ter dito, já que era uma coisa muito pesada para se dizer, ele percebeu que realmente fazia sentido as palavras daquela criança, já que o corpo dela estava amarrotado de hematomas. E então ele resolveu falar para ela que realmente ele iria resolver esse problema, mesmo que isso tivesse que ser resolvido com sangue. E agora teremos que ver o desenvolvimento dessa história pelos olhos de Ferior e Leonie. O retorno do Deus da Guerra. Tudo começa com um homem misterioso que vagava pelas ruas da província de Wang. Todos que passavam por ele tinham um propósito.
porque ele parecia a única pessoa que era deslocada dali. As lembranças dele mostravam seu passado triste. Ele alcançou o topo de tudo, e na sua época as pessoas que tinham muito poder, se elas não fossem controladas, elas seriam aniquiladas. E assim muitas pessoas tentaram matar ele, mas no piscar dos seus olhos, os seus inimigos caíam diante dos seus pés. Mais e mais caíam perante a sua espada, até os 8 santos intervirem na vida de Dan Weiwon, mais conhecido como o demônio divino supremo do sangue. Como eles não teriam poder para matá-lo, eles resolveram condená-lo, o selando no lago de Jongon. Dan ele ficou muito triste por ele ter sido derrotado por esses guerreiros que eram muito fracos, já que os 8 santos na verdade eles eram bêbados e lascivos. E essa dor, essa derrota consumiu ele por 1000 anos. Dan ele não sabe, mas ele acabou despertando numa nova era, e as pessoas já haviam mudado. E o seu desejo por poder também não habitava mais em seu coração. E saindo da cidade ele viu uma criança que estava gravemente ferida. Se ninguém intervisse naquele momento, ela poderia não passar daquela noite. Por ela se parecer muito com o seu eu no seu passado, quando ele era criança, ele resolveu ajudá-la, dando um pouco de energia vital para ela. Depois que ele viu que ela não apresentava mais nenhum risco, ele sabia que ela precisaria de nutrientes. Dan resolveu dar uma pílula para ela, para reorganizar todo o ki dela. E agora que a pobre criança não apresentava mais nenhum tipo de risco, ele se foi. Mas ela encontrou ele e estava levando para ele bolinhos. No começo, Dan não aceitou nada. Só que com o passar do tempo, ela vinha mais e mais e mais. E algo vinha em sua mente. Por que ela não tem medo de mim? Com o passar dos dias, vendo que não tinha malícia nenhuma no olhar dela, Dan aceitou comer aqueles bolinhos. No dia seguinte, por ela estar demorando muito, Dan resolveu ir até a cidade para ver se encontrava ela. Foi nesse momento que ele descobriu como que ela levava bolinho para ele. Em seu subconsciente, ele achava estranho uma pobre criança ter dinheiro para comprar bolinhos. Na verdade, ela não tinha dinheiro, ela roubava os bolinhos e ela sempre apanhava dos donos das lojas. Quando ele viu ela apanhando e viu que realmente a vida dela estaria em perigo, ele resolveu salvá-la. E depois de salvá-la, ele correu até o lago onde era sua prisão. A garotinha o seguiu. Dan perguntou para ela por que ela sempre estava atrás dele, e ela disse para ele que não queria também ficar sozinha. Dan, percebendo que ele também se sentia nessa mesma forma que ela, então ele resolveu perguntar o nome dela. Depois de 15 dias ela aparecendo perto dele, ele não tinha perguntado ainda. Assim que ela disse que o nome dela é Wan Some, Dan resolveu se apresentar também, e disse para ela que dessa vez nenhum dos dois vai ficar sozinho, já que ele vai cuidar dela e vai protegê-la, já que agora ele percebe que ela é muito parecida com o seu do passado. Eu criei a Imperatriz Vilã de Wandere. Através da traição, as pessoas realmente mostram quem elas são. Shumo foi acusado de tentar armar uma rebelião contra o Império. Shu ficou incrédulo com aquelas acusações. E ainda mais por cima, pela sua filha adotiva, Liu Heishou. Ela foi uma das orquestradoras desse tentado golpe que ele estava tentando armar. Mas na verdade era mentira. Ela, sabendo que ele era muito poderoso, e para inibir o seu poder, ela deu veneno a ele, já que ele confiava muito nela. Ele tomou um copo de vinho. Tudo que ele pôde pensar é naquela criança que ele cuidou e levou às alturas, agora estão traindo ele. Tudo por medo de Shumo, já que ele era a única pessoa que poderia parar ela e roubar o poder dela de Imperatriz. Já temendo que essa traição poderia acontecer, Shumo ele acabou criando um pergaminho de retorno no tempo. Na verdade, essa é uma novel que ele escreveu, e ele acabou sendo transferido para dentro dela. O seu personagem era um príncipe vilão, que morreria na mão dos heróis. Temendo esse fim trágico, ele resolveu adotar Liu para criá-la da maneira dele, dando amor, carinho, atenção e levando ela nas alturas. Só que ela se seduziu perante o poder e acabou matando ele, então ele não conseguiu finalizar esse fim trágico que o vilão, que é o personagem dele, sempre tem. Ele acabou retornando exatamente no dia que ele iria adotar Liu. Dessa vez ele não planeja levar uma serpente para dentro da sua casa. Enquanto Shun pensava no que iria fazer, já que ele não poderia voltar para trás, já que ele já estava ali já para adotar, a Liu ela também retornou no passado. Quem controlava os mares que viriam contra o Império era Shumo. Após a sua morte, seria mais fácil das pessoas entrarem no reino, pessoas poderosas, e matarem eles. Assim foi feito. O Império estava sendo invadido por Xiao Wang. Ela também foi uma órfã do orfanato de Liu. De frente de Liu, a Wang comeu pão que o diabo amassou. Quando ela descobriu que Liu traiu Shu, a Wang foi até lá para ceifar a vida dela também, vendo que ela não aproveitou esse destino tão maravilhoso que ela recebeu no seu colo, diferente dela que sofreu pra caramba. Liu, percebendo que ela retornou no dia que o Shu visitaria o orfanato, ela decidiu mudar os destinos dela e corrigir os erros dela com o Shu. Dessa vez ela iria honrá-lo e não no fim traí-lo. Shumo não queria cometer o mesmo erro da sua vida passada. Mesmo que o funcionário sempre guiasse os olhos de Shu para Liu, ele não queria alimentar de novo uma cobra para que ela crescesse e no fim devorasse. Vendo que ele precisava adotar alguém, Shu viu o nome de uma menina que era bem desnutrida, uma menina que não era cuidada lá, e viu que o nome dela era Xiao Wang. Sabendo que o nome dela no futuro terá algum peso, então ele resolveu levá-la com ele, deixando Liu de cara com a decisão dele. Ela tentou fazer de tudo para que ele adotasse também, mas ela não sabia que ele também estava retornado no tempo, e sabia dos males que ela fez com ele no futuro.
O funcionário, vendo que o Shu queria levar o Wang de qualquer maneira, ele tentou suborná-lo, e vendo quão corrupto aquele orfanato era, Shu resolveu colocá-lo em seu lugar, cortando seu braço. E para ver se o Wang iria realmente obedecê-lo, Shu mandou ele matá-lo, e usando as lembranças que ela sofreu para que ela pudesse fazer aquilo que ele estava pedindo. Assim ela acabou fazendo, devido a tanta humilhação que ela passou. Shu, dessa vez, ele não vai cometer os mesmos erros do seu futuro. Ele planeja tomar tudo para ficar o mais forte possível para que ninguém pudesse detê-lo, guiando a melhor filha e discípula e ainda roubando todos os poderes que ele tem ali para os heróis não crescerem. Eu me torno um tolo quando se trata da minha filha. Não devíamos falar dos mortos, mas para Junwoo era difícil não falar. Ele estava no funeral de seu tio. O seu tio era uma pessoa bem peculiar. Ele não tinha escrúpulos nenhum. Ele não tinha qualquer nível de etiqueta. Quando seu pai faleceu, ele foi ficar com seu tio por um tempo. Devido à falta de higiene e às bebedeiras todos os dias do seu tio, Junwoo resolveu simplesmente ir embora. Ele percebeu que ele precisaria crescer mais rápido. E no meio dos seus pensamentos, Jun escutou que seu tio havia tido uma filha depois que ele foi embora da casa de seu tio. Geralmente os filhos sempre ficam com os parentes mais próximos, porém todos ali estavam empurrando para ver quem ia ficar com a criança, já que ninguém queria. Quando a Indo chegou, ao vê-la pessoalmente, as pessoas começaram a empurrar ainda mais para saber quem ia ficar com essa criança. E quando eles cogitaram em mandá-la para um orfanato, Jun, percebendo que aquela cena se lembrava muito bem quando seu pai faleceu, ele resolveu cuidar da Indo, já que ele sabe como é ser abandonado pela família. Ele sabe que vai ser muito difícil se adaptar a essa vida de pai solo, mas ele queria tentar dar o melhor para Indo, já que eles estavam no mesmo lado da moeda. Quando eles chegaram em casa, vendo que ela estava muito suja, João falou para que ela fosse se banhar, já que eles iriam no salão de beleza cortar o cabelo dela, já que ele pensava que através das mudanças sutis, coisas começam a ficar melhores. Quando Yondu terminou de se banhar, eles foram até o salão cortar o cabelo dela. As mulheres ficaram bem incrédulas com ele, por ele ser o pai dela, e não levá-la para cortar o cabelo dela estava muito grande mesmo. Mas ele não queria contar que na verdade ele era o pai adotivo, que o tio dele que era o pai dela, então ele deixou quieto. E recebeu as críticas como se ele realmente fosse o pai dela. Ele se sentiu muito envergonhado. João estava pensando em matricular Yondu numa escola, mas as escolas do seu país, a criança precisa levar um histórico médico. Então ele resolveu levá-la para fazer um check-up e resolveu 2 coelhos numa cajadada só, já que a Yondu estava questionando que ela estava com muita dor na barriga. Então ele ia levá-la para fazer o check-up e ela resolveu esse problema na dor de barriga dela. Quando os médicos foram avaliá-la, viram que ela estava cheia de hematoma no seu tronco. Lógico, naquela situação eles queriam contra o pai. E João, percebendo que realmente a coisa ia zerar para ele, ele confessou, disse que na verdade não foi ele, foi seu tio, que ele tinha acabado de adotá-la. E ele não sabia pelo inferno que ela passou. Ele sabia que seu tio era muito ruim, mas não sabia que seu tio era tão ruim assim. Depois que eles ouviram, percebendo pela idade dele, que ele era muito novo, que jovens daquela idade não querem filhos, percebendo que realmente a história era muito coerente que ele estava contando, eles resolveram acreditá-lo nele. E lógico, abriram o queixo, mas resolveram acreditá-lo nele, para que ele pudesse respaldar mais para frente, caso aconteça alguma coisa, caso as pessoas vejam aqueles hematomas. João, vendo que o quão difícil foi a vida de Yondu nas mãos do seu tio, ele resolveu dessa vez cuidá-la dela, para que ela possa ser a melhor criança possível, já que uma criança que passou por várias agressões merece uma vez sorrir, e ele vai tentar ser o melhor pai para ela.